A parte de princípios é uma parte muito importante para que você tenha o entendimento da matéria. Afinal, o direito não é decoreba, o direito é raciocínio. Enfim, sem mais delongas, continuemos as nossas aulas. Me acompanhe no nosso esquema, vamos lá. Princípios administrativos, quero você aqui comigo, hein? Olha só, seguinte pessoal, nós temos princípios administrativos chamados de explícitos. Me acompanha, deixa eu só colocar minha canetinha aqui pra gente, para você poder ir me acompanhando, ó. Nós temos os chamados princípios explícitos e nós temos os chamados princípios implícitos. Bacana? Os princípios explícitos, olha aqui, qual que é a diferença? A lei nos diz que eles são princípios. Os princípios implícitos, a doutrina interpreta como se fossem e a lei não traz pra gente como se fossem princípios, por isso que eles são implícitos, eles são interpretados. Os princípios explícitos, eles formam o famoso LIMP, que está disposto no artigo 37 caput, lembrando que caput é a cabeça do artigo da Constituição Federal, onde nós temos L para legalidade, I para impessoalidade, M para moralidade, P para publicidade e E para eficiência. Bacana? Olha aqui nossa atenção. Expressos podem vir como sinônimos de explícitos ou no sentido de que estão escritos. Moral da história. A banca pode te perguntar: são princípios expressos legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Certo ou errado? Certinho. Agora, a banca pode falar bem assim para você também. O fato dos princípios da legalidade e da impessoalidade serem princípios explícitos e da autotutela e da motivação serem princípios implícitos, significa que eles não são princípios expressos. Isso vai estar errado, porque ela empregou princípios expressos no sentido de escritos. E por mais que autotutela e motivação sejam princípios implícitos, em algum lugar eles estão escritos, por isso que a doutrina os interpreta. Enfim, expressos pode vir como sinônimo de explícitos, quando ele te cobra todos do caput, ou no sentido de escritos. Bacana? Agora me acompanha aqui, ó. Quais são os princípios implícitos? Autotutela, motivação, razoabilidade, que sempre estará junto com a proporcionalidade, e contraditório, que sempre andará junto com a ampla defesa, segurança jurídica e continuidade dos serviços públicos. Vamos ao estudo de cada um deles. Me acompanha aqui. Aqui tem um mnemônico para você poder me acompanhar depois, para você poder fazer uma revisão bacana. Aqui nós temos os princípios explícitos e aqui tem um site que nós pegamos, todo o nosso material, temos a fonte de estudo aí para você poder ver depois, tá? Todo o material que nós utilizamos aqui na aula, eu coloquei aí no final a nossa bibliografia para você poder acessar e conhecer os sites de onde foram retirados esses materiais e os seus autores. Bacana? Agora vem cá, me acompanha. Princípios explícitos em outra lei. Nós temos alguns princípios explícitos em outras leis. Lembra que eu te contei que a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência são explícitos na Constituição Federal? Na Constituição Federal, o LIMP ele é explícito. Acontece que, dependendo da lei que nós estivermos estudando, alguns princípios que você conheceu como implícitos, eles serão, na verdade, que você conheceu como implícitos, eles serão explícitos. Então, muito cuidado, porque eles são implícitos no texto constitucional, mas são explícitos em outras leis. Me acompanha aqui no nosso esquema. Olha só, primeiro cuidado. A Lei 9784, ela traz como princípio explícito legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Lembra que isso aqui na Constituição, motivação na Constituição é princípio implícito. Razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa e contraditório são todos princípios implícitos. Segurança jurídica também. Agora, a Lei 866, ela traz como princípios explícitos. Olha aqui de negrito aqui no final, ó. Legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo. Então, cuidado,
Para a Lei 866, esses princípios são explícitos, a lei fala que são princípios. Agora, na Lei 8987 de 98, nós temos os princípios do serviço público, que é quando nós temos o chamado serviço adequado. Todos esses princípios juntos, eles formam um princípio da adequação do serviço público, tá? O que é o serviço público adequado? Ele tem que trazer os seguintes princípios, ó. Tem que ser um serviço regular, da regularidade, não pode parar, tem que ser contínuo, princípio da continuidade, da eficiência, da segurança, da atualidade, da generalidade, que significa que todo mundo pode usar o serviço, bacana, e da cortesia, né, educação, a prestação, e da modicidade das tarifas. São tarifas adequadas, que não sejam tão caras. Então, para fim de serviço público, para fim da Lei 8987 de 98, são princípios explícitos. Agora me acompanha. Princípios explícitos, mais um mnemônico para você poder estudar, bacana. E agora vamos passar para o estudo de cada um desses princípios. Ó, aqui tem um mnemônico. Olha, me acompanha aqui, ó. Princípios expressos, tá? Nós temos aqui, ó, o LIMP no artigo 37 da Constituição Federal, e nós temos a Lei 9784 de 99, tá bom? Tem um mnemônico para você poder lembrar, isso aqui é para te auxiliar no estudo, joia? Mel, Promoco, Serafia, você vai lembrar de todos da Lei 9784 de 99, e o LIMP você vai lembrar dos expressos na Constituição Federal, que é o que eu te falei. Ó, impessoalidade e publicidade são expressos na CF, e não são expressos na Lei 9784 de 99. Então, muito cuidado com o significado de expressos. Bacana? Agora, na Lei 866, nós temos esses princípios aí, que eu trouxe para você também. Tá bom? Isso é um desenho para poder facilitar os seus estudos. E na Lei 8987 de 98, nós temos aqui o serviço adequado. Tá bom? A lei é de 98 mesmo. Então, tá aqui os princípios para te auxiliar nos estudos. Regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia e modicidade das tarifas. Bacana? Lembrando que esse aqui você vai encontrar onde? Ó, esse aqui você vai encontrar na Lei 8987/98. Agora, princípios explícitos. O primeiro princípio explícito é a nossa letra L. A letra L, ela vai te lembrar do quê? De legalidade. Qual é a ideia geral da legalidade que você já deve saber, que você já está careca de saber, né? Popularmente falando. A ideia geral é que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, salvo em virtude do quê? De lei. Olha o detalhe. Ato administrativo não cria obrigação. Quem cria obrigação é a lei. Então, se a prova te perguntar se você vai deixar de fazer alguma coisa em virtude de ato administrativo, tá errado. Bacana? A legalidade, ela pode ser vista de duas óticas, de duas vertentes, em duas ideias, em duas hipóteses. A primeira vertente é a vertente do particular, que representa uma relação de não contradição com a lei. Logo, ele pode fazer tudo desde que a lei não proíba. Por exemplo, você pode cometer suicídio? Aí você vai falar, não, pode, porque o Código Penal não traz o crime de suicídio. Se não tem uma lei proibindo, significa que está liberado de se suicidar. Você já viu alguém respondendo por tentativa de suicídio? Não existe esse tipo penal. Agora, o agente público, ele tem uma relação de subordinação à lei, que significa que ele só age quando a lei manda, quando a lei permite, quando a lei determina. Mas observe, o professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto, ele diz que a legalidade ela tem que ser observada de uma ótica ampla. Logo, ser observada de uma ótica ampla engloba legalidade estrita e legitimidade. Moral da história, ó, legalidade ampla. O que a gente tem dentro dela? Legalidade estrita e a legitimidade. E o que significa cada um desses? Legalidade estrita é observar a própria lei. Tá bom? É a letra seca da lei. E legitimidade é observar os princípios. Cuidado! A legalidade, ela precede, ela vem antes. Vou até sublinhar, vou até parar aqui, ó. Vou sublinhar para você entender essa importância. A legalidade, ela vem antes dos demais. Mas isso não significa que ela é mais importante. Porque todos os princípios, eles são o quê? Harmônicos entre si. Me acompanha aqui. Joga aqui em mim, ó. Vamos lá, seguinte, ó, a legalidade ela vem antes, mas isso não significa que ela é mais importante. Meus caros, concursando, não
existe princípio mais importante do que o outro. Todos os princípios possuem o mesmo grau de importância. O que vai ocorrer é que, diante da análise do caso concreto, o administrador público vai observar qual princípio que tem mais importância naquele caso, mas isso não significa que ele é mais importante. Então, a legalidade, ela precede, ela vem antes, dos demais, mas ela não é mais importante. Bacana para isso, volta aqui para o nosso esquema. Vamos lá. Exceções ao princípio da legalidade. Primeira exceção, medida provisória, que é aquela que você sabe que a iniciativa é de quem? Do presidente da República. Bacana? Segunda exceção, estado de defesa, que é uma calamidade localizada, e estado de sítio, que é quando já piorou o estado de defesa, que é em todo o território nacional. Olha só, me acompanha aqui, Aqui tem o estado de defesa e o estado de sítio. Tá bom? Aí nós temos a previsão legal e os motivos de cada uma, a atribuição. Olha só que interessante. Atribuição para decretar. Quem decreta o estado de defesa? Presidente da República. Quem decreta o estado de sítio? O presidente da República também. Mas quais são as hipóteses de estado de defesa? Primeiro, ameaça da ordem pública ou da paz. Instabilidade institucional das instituições, dos órgãos. Calamidade natural. Agora, estado de sítio. Olha só como é que o estado de sítio piorou tudo, Comoção nacional. Ineficácia do estado de defesa, O estado de defesa foi ineficaz. Olha que interessante. O estado de defesa, ele foi ineficaz, nós partiríamos para onde? Para o estado de sítio. Agora, declaração de guerra e resposta à agressão armada estrangeira. Bacana, esse exemplo foi tirado do livro do professor do constitucionalista Alexandre de Moraes. E o procedimento aqui, para você dar uma lida depois, está aqui. Isso você aprofunda em direito constitucional. Tranquilo? Agora, olha só. Princípio da impessoalidade, nosso segundo princípio. Meus caros, qual é a ideia geral do princípio da impessoalidade? A ideia é que todos são iguais, Perante a lei não existe o quê? Distinção. Ninguém é melhor porque é homem, ninguém é melhor porque é mulher, ninguém é melhor porque é rico, porque é pobre. Todo mundo é igual. Beleza? Até mesmo os estrangeiros, O estrangeiro residente no país é tratado como brasileiro. Ele vai ter o quê? A igualdade, bacana? Nós temos brasileiro naturalizado, a reciprocidade, mas são questões específicas lá do direito constitucional. Bacana? O estrangeiro que estiver aqui, ele tem todos os direitos do brasileiro, como regra, é que ele é todo mundo igual perante a lei. Só que a impessoalidade, ela também tem duas vertentes, duas óticas, duas acepções, duas ideias. A primeira ideia é da isonomia, que é aquele brocardo que você já ouviu falar, olha. Nós vamos tratar os iguais, Tratar os iguais de que forma? De forma igual. E os desiguais nós vamos tratar de forma o quê? Desigual. Na medida da sua desigualdade. Vem cá, fecha aqui em mim. E tratar os iguais de forma igual. Olha o exemplo. Todo mundo pode pegar um ônibus? Sim ou não? Pode. Pode ser feio, por exemplo, o professor Lucas de português, pode ser bonito, eu. Enfim, brincadeiras à parte, Tanto eu quanto o Lucas podemos pegar o ônibus, não tem distinção. Mas, e um desigual pode pegar ônibus? Pode. Mas como é que esse desigual vai fazer para ter acesso ao ônibus? Olha só, a acessibilidade é um exemplo de impessoalidade. Então, o cadeirante que não tem condições de subir naquele ônibus, o que o Estado faz? Coloca um elevador para ele no ônibus, que não é aqui em Brasília, não é assim aqui no Distrito Federal? Dentro do ônibus tem um espaço reservado para ele colocar a cadeira dele. Então ele é tratado de que forma? De forma desigual, para que ele atinja o mesmo nível que o nosso. Então ele vai ter direito a pegar o ônibus? Tem. Mas para ele pegar o ônibus, ele tem que ser tratado de forma desigual na medida da sua desigualdade. Qual é a sua desigualdade? É a impossibilidade de subir no ônibus. Então a gente coloca para ele o quê? Um elevador, coloca uma rampa, beleza? Agora olha só, me acompanha. A isonomia, ela pode ser a isonomia formal ou material. A isonomia formal é a isonomia na própria lei, prevista na lei. Agora, quando ela sai da lei e passa para o dia a dia do governo, ela é a isonomia o quê? Material, que é a isonomia nas obras e nos programas do governo. Todo mundo pode usar o serviço público. Então, olha um reflexo da isonomia. Lá na Lei 8987 de 95,
que é a lei que fala a respeito das concessões e permissões de serviço público. Opa, me desculpem, 8987 de 98, nós temos o princípio da universalidade, que é que todo mundo pode usar o serviço público, que também é chamado de princípio, ó, da generalidade. Tranquilo? Agora, professor, qual é a nossa segunda vertente que você disse? Meus caros, meu aluno me acompanha. A nossa segunda vertente é do agente público. Olha só, é a teoria do órgão, teoria da imputação dos atos do Estado. Não é o agente público que realiza o ato, mas sim o Estado. Me acompanha aqui, vem cá. Quando você for servidor público, hipoteticamente, você passou num tribunal, por exemplo, passou no STF, no Tribunal de Justiça do seu estado. Quando você passou num concurso público, é você que praticou o ato? Não, é o Estado. Isso é um reflexo do quê? Da impessoalidade. Bacana. Tópico 1.12, letra B. O agente público não é ele que pratica o ato, mas sim quem? O Estado. E o Estado é composto de 3 elementos, né? Teoria do professor Norberto Bobbio. Quais 3 elementos? Povo, território e soberania. Bacana? Volta pra cá, me acompanha no meu esquema. Olha só. O agente público que usa a publicidade. Olha o que a prova te cobra, ó. Das obras e programas, programas e atos de governo, ele fere o princípio da impessoalidade. Então, sabe aquele agente público que coloca a foto dele numa construção, numa reforma de uma rodovia que a gente está fazendo? Se ele utiliza a publicidade dessa obra do governo para se promover, ele não fere o princípio da publicidade, mas ele fere sim o princípio da impessoalidade. Tranquilo? Agora vamos lá, volta aqui para a nossa tela, me acompanha. Então, olha só, visto o princípio da impessoalidade, nós temos que ver o princípio da moralidade. A moralidade, ela traz aquela ideia geral de quê? De moral, mas isso é o senso comum. Dentro da administração, ela é mais específica, porque diz, olha só como é que eu vou anotar para você, ó, é o trato, você está tratando com o quê, ó? É o trato com a coisa, res, pública. É no trato com a coisa pública. O agente tem que ser ético, você tem que agir de bom senso, você tem que ter boa fé, você tem que agir bem intencionado. Você não pode se envolver em corrupção, meus caros. E você tem que ser honesto. Ser honesto é o quê? Ser probo. Se você não observar, você pode ser punido pela LIA. Lembra da LIA? Lei de Improbidade Administrativa, Lei 8429 de 92. Olha que interessante. Moralidade é um conceito amplo, meus caros. Ó, então me observa. Dentro de moralidade, nós temos várias ideias. Ó, aqui dentro de moralidade eu tenho probidade. Aqui dentro de moralidade eu tenho boa fé. Aqui dentro eu tenho ética. Logo, a moralidade é um gênero que comporta várias espécies. Dentre elas, o que? A probidade. Então, é a nossa atenção que a probidade é uma espécie do gênero moralidade. Olha um exemplo de moralidade. A súmula vinculante número 13 do Supremo Tribunal Federal. A súmula vinculante número 13 é a nomeação. Olha só, o agente público para cargos de direção, chefia e assessoramento, quem ele não pode nomear? Ele não pode nomear o seu cônjuge, que é seu marido, sua esposa, o seu companheiro, que é aquela pessoa que ele convive, tem vontade de constituir família, mas não casou ainda, tá? Não teve o matrimônio. O parente em linha reta ou colateral, ó, ou por afinidade, até o 3º grau, beleza? Da autoridade nomeante, ou do servidor, ou da mesma pessoa jurídica investida em cargo de direção, bacana, para cargo em comissão, função de confiança, ou função gratificada. Pode ser tanto na administração direta ou indireta, em qualquer poder da União, do Estado, DF do município, compreendidos ajustes mediante designações recíprocas. Meus caros, moral da história. O que significa isso aqui, ó? Eu não posso nomear para cargo de direção, chefia e assessoramento nas hipóteses de cargo em comissão, C/C, nas hipóteses de
função de confiança e nas hipóteses de função gratificada. Quem é que eu não posso nomear? Primeiro, eu não posso nomear o meu cônjuge. Segundo, eu não posso nomear meu companheiro. Terceiro, eu não posso nomear o meu parente. Pode ser tanto em linha reta quanto linha colateral. Pode ser parente por consanguinidade, tá bom? Que é seu parente de sangue. Ou pode ser seu parente por afinidade, que é quando você casa, quando você constitui o matrimônio até o 3º grau. Bacana? E também é vedado o ajuste de designações. O que é o ajuste de designação? Olha só. O chefe nomeia o cônjuge do amigo dele. E o amigo dele, que também é chefe, nomeia quem? Ó, a filha dele. É a troca de favores. Beleza? Viola a Constituição Federal. Fere quais princípios? Fere o princípio da legalidade. Fere o princípio da impessoalidade. E fere o princípio da moralidade. Opa, na verdade, fere o princípio da eficiência. Legalidade, impessoalidade e eficiência. Bacana? Agora, cuidado. O agente público improbo, ele vai sofrer as penas previstas no artigo 37, parágrafo 4º. Isso é de acordo com a Constituição Federal, porque a lei de improbidade ela trouxe outras penas. Mas de acordo com a Constituição Federal, ele sofre quais penas? Primeira, suspensão dos direitos políticos. Segunda, perda da função pública. Terceira, indisponibilidade dos bens. Quarta, ressarcimento ao erário. Atenção! A suspensão dos direitos políticos e a perda da função pública, elas só vão acontecer com a sentença judicial transitada em julgado, que é aquela sentença que não cabe mais recurso. Tranquilo? Agora vamos lá. Próxima. Cuidado! Agentes políticos e improbidade. Quem são agentes políticos? Os agentes políticos são aqueles que têm as suas competências instituídas pela própria Constituição Federal. O agente político, ele não responde por improbidade, porque ele responde por crime de responsabilidade. Se isso acontecesse, seria o bis in idem, que é a punição 2 vezes pelo mesmo fato. Ele seria punido por improbidade pela Lei 8429 e pela sua lei específica por crime de responsabilidade. E isso não pode acontecer porque o direito não permite o bis in idem, que é a punição 2 vezes pelo mesmo fato. Moral da história, o agente político ele não responde por improbidade, mas sim por crime de responsabilidade. Quem são os agentes políticos? De acordo com o professor Eili Lopes Meireles, os agentes políticos são os detentores de mandato eletivo, mas os seus auxiliares, os magistrados, que são os juízes e desembargadores e ministros, e os membros do Ministério Público, promotores e procuradores de justiça. Bacana? De acordo com o professor Eili Lopes Meireles, detentor de mandato eletivo e seu auxiliar, os magistrados e os membros do Ministério Público. E aí a pergunta nasce aqui, ó. Os ministros e conselheiros do Tribunal de Contas. Ministro, porque no TCU a gente chama de ministro. E nos TCS nós chamamos de conselheiros. Eles são agentes administrativos. Então o que eu quero falar para você? Eles não são o quê? Agentes políticos. Logo, eles se submetem à súmula vinculante número 3 do nepotismo. Tranquilo? Por quê? Porque olha só que interessante, não se submete à vedação ao nepotismo quem? O nosso tópico inicial, os agentes políticos. Eles não se submetem ao nepotismo. Quem se submetem são só os agentes administrativos. Logo, os ministros e conselheiros do Tribunal de Contas se submetem porque eles são agentes administrativos e não agentes políticos. Tranquilo? Agora vamos lá, nosso próximo slide. Cuidado aqui, galera, olha só. No Brasil não existe cassação dos direitos políticos, apenas a perda ou a suspensão, tá bom? A casa ela pode cassar o mandato, mas ela não vai cassar o direito político do parlamentar. Recapitulando, não existe cassação, apenas a perda ou a suspensão. Quando acontece a perda?
A perda, ela acontece por prazo indeterminado. E quando a pessoa cumpre esse prazo, ele não readquire de forma automática, ele tem que preencher todos os requisitos de volta. Quais são as hipóteses de perda? Primeiro, artigo 15, inciso 1º da Constituição Federal, que é o cancelamento da naturalização. E segundo, artigo 15, inciso 4º da Constituição Federal, que é a recusa de cumprir obrigação a todos impostas ou prestação alternativa em lei, que é o posicionamento que você deve levar quando você for fazer uma prova da ESAF, da FGV e do CESP. Agora, suspensão é diferente da perda. A suspensão dos direitos políticos, quando que ela vai acontecer? Ela pode ser tanto por prazo determinado, tá? Um prazo estabelecido, ou indeterminado, quando você parar de incorrer naquela hipótese que gerou a suspensão. Só vai voltar quando você parar. Só que a reaquisição ela é automática, por isso que ela é suspensão. Você não precisa preencher os requisitos de volta. Parou de cumprir a pena, aí você já tem ela de volta. Quais são as hipóteses? Artigo 15, inciso 2º da Constituição Federal, que é a incapacidade civil absoluta. Artigo 15, inciso... Só um minuto aqui, se eu não me engano, é o 3º esse aqui. Inciso 3º da Constituição Federal, que é a condenação criminal transitada em julgado. Inciso 15, artigo 15, inciso 5º, que é condenação por improbidade administrativa. E se você for fazer uma prova da FCC, que cobra a letra da lei seca, a hipótese do artigo 15, inciso 4º, é uma hipótese de suspensão. Qual a hipótese que é essa? Olha lá, lembra? É a recusa de cumprir obrigação, recusa de cumprir obrigação a todos impostas ou prestação alternativa em lei. Tranquilo para isso? Agora, nosso próximo princípio. Princípio da publicidade. Qual a ideia que nós temos que ter sobre publicidade, meus caros? A publicidade é que todos os atos da administração devem ser vistos por nós, particulares. Porque para nós particulares e também para a própria administração, é interessante nós observarmos se os recursos públicos estão sendo utilizados da forma correta. Bacana? Me acompanha aqui no nosso esquema. Vamos lá! Publicidade. A ideia geral da publicidade é que, olha só, tudo aquilo que a administração faz deve ser o quê? Qual que é a nossa palavra-chave? Deve ser transparente. Só que nós temos algumas exceções à publicidade. A primeira exceção é o ato que comporte segurança nacional. Ou seja, cujo sigilo, olha aqui negritado, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Vem cá, me acompanha. Imagina você é um país contra o Brasil em uma guerra. O Brasil, ele vai comprar um monte de coisa para lutar nessa guerra. Aí ele vai lá e publica tudo isso, tanque de guerra, armamento, capacete, tudo no Diário Oficial. O que você vai achar disso? Você vai achar, né, um presente para você que vai lutar contra o Brasil. Então, quando importar dano à segurança nacional, o ato deixa de ser público e passa a ser sigiloso. Agora, volta aqui para o nosso esquema. Vamos lá. Quando esse ato violar a intimidade da vida privada, olha aqui, a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social ou exigirem. Vem cá, me acompanha. As pessoas mais interessadas em verem se um criminoso está sendo punido não é o juiz, não é o promotor, é o Estado. Sou eu, é você, são os nossos familiares. Nós queremos ver se o Estado está realizando o serviço dele, se aquela pessoa está sendo efetivamente punida. Então, olha só, meus caros, seguinte, para a gente poder ver, para nós podermos ver esse acontecimento, o que acontece? Se você quiser ir hoje, você pode pegar a sua identidade hoje, pode entrar no tribunal e ver as audiências. Você pode pedir até para ver um processo, mas imagine, acontece que é um processo diferenciado. Um crime de violência contra a dignidade sexual de uma menor de idade. Sua filha, sua irmã, sua prima. Você vai querer que alguém acompanhe esse processo? Não. Por quê? Porque ele viola a intimidade da vida privada. Bacana para isso, então é uma exceção ao princípio da publicidade. Esse processo deixa de ser público e passa a ser sigiloso. Bacana? Agora a nossa terceira hipótese, me acompanha aqui no nosso esquema, olha só.
outras hipóteses definidas na lei. Então, a lei pode trazer outras hipóteses, o que torna essas exceções do rol exemplificativo, ou seja, cabe mais hipóteses, tá bom? Lembrando que exemplificativo do latim é chamado de números apertos. Joia? Então, olha só, por exemplo, a licitação, porque a proposta, os envelopes na licitação, eles têm que ser sigilosos até o dia da abertura, que será quando elas serão julgadas. Ó, você entrega o envelope para a administração com as propostas para participar da licitação, joia? E ele só pode ser aberto no dia do seu julgamento, que é a abertura das propostas. Qual que é o raciocínio? Para garantir a corrupção, logo, nós teremos o quê? Uma exceção à publicidade, que é uma hipótese quando a lei traz. Bacana? Vem cá, me acompanha. Acontece que a publicidade é diferente da publicação. E o que é publicação? Sobre a publicação eu converso com você daqui a pouquinho no último bloco. Quer uma dica? Nem pisca. Se eu fosse você, eu já clicava aí e vinha correndo saber a diferença da publicação. Bacana?